Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e este é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos falar com a Tainá Gutierrez Gomes. Ela é assessora internacional do Instituto da Mulher Negra. Vem comigo e vamos curtir mais um episódio. Boa tarde, Tainá, como vai? Tudo bem? É um prazer ter você hoje conosco, aqui no podcast da COP Belém. E eu já queria começar te perguntando um pouco o que é o GLE10, o Instituto da Mulher Negra. Legal, muito obrigada, Cristina, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando. O GLE10 é uma organização aqui de São Paulo, uma organização de mulheres negras, portanto, uma organização feminista que atua há mais de 37 anos na agenda de defesa das populações negras no Brasil, e no contexto internacional, atuando com a defesa da população afrodescendente. É uma organização que sempre atuou na agenda nacional e internacional, que teve o grande marco, né, de presença na agenda internacional na Conferência de Durban, e que no cenário nacional atuou fortemente, né, na garantia de direitos para as populações negras, desde, né, a construção do Estatuto da Igualdade Racial, a perspectiva das políticas afirmativas para pessoas negras e indígenas aqui no Brasil, e toda essa luta por promoção da igualdade racial. GLE10 esteve muito à frente, junto com outras organizações de mulheres negras ao redor do Brasil. E como é que o Instituto da Mulher Negra, né, o GLE10, está atuando e influenciando na meta global de adaptação? Bom, a gente vem acompanhando, né, desde a COP que foi realizada em Dubai, as agendas de negociações climáticas, primeiramente, né, com o status de observador, em parceria com outras organizações que eram observadoras, mas desde aquele momento muito conectadas com as agendas de gênero e de adaptação climática. Então, desde lá, a gente vem acompanhando essas agendas para garantir que na agenda de adaptação como um todo, e não só na meta global de adaptação, a gente possa ter o reconhecimento das populações afrodescendentes enquanto populações que são também grupos vulnerabilizados pelos eventos climáticos extremos, pelos impactos das mudanças climáticas, mas também um grupo que promove e produz soluções de adaptação climática e merecem ter esse lugar enquanto protagonistas de uma agenda de solução reconhecidos ali no espaço internacional. A agenda da meta global de adaptação ela é muito cara para a GLE10, porque é uma agenda que está muito conectada com o que a gente entende por implementação das políticas de adaptação. É uma agenda, de fato, muito encaminhativa, se comparada com outras agendas de adaptação que parecem muito procedimentais. Então, é uma agenda que está indo direto ao ponto do lugar de construção de resiliência para os territórios, e, nesse sentido, para a GLE10 é muito importante que o reconhecimento das populações afrodescendentes esteja destacado no texto e na incorporação das políticas nacionais, e a gente vem fazendo essa construção a nível nacional também, junto do Plano Clima Adaptação e outras políticas desenvolvidas aí no Ministério do Meio Ambiente. E aí, para a gente continuar com mais clareza para os nossos ouvintes, né, eu queria que você falasse um pouco do que é racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é um termo, né, cunhado nos Estados Unidos por pesquisadores negros que estavam desenvolvendo pesquisas, tentando compreender o impacto diferenciado dos empreendimentos que chegavam em territórios e afetavam aquele entorno, aquele meio ambiente, e de como
muitas vezes eram os territórios negros, eram os territórios de pessoas pobres que eram escolhidos para receber empreendimentos que tinham maior impacto ambiental e maior impacto consequente desse primeiro ambiental na saúde, nas perspectivas de vida daquela população. Na ocasião, né, os pesquisadores fizeram pesquisas em bairros negros para poder avaliar o quanto indústrias petroquímicas, indústrias que emitiam gases tóxicos eram prioritariamente escolhidas para serem instaladas em bairros negros e como esse componente, né, do impacto na saúde e na qualidade de vida daquela população não estava no horizonte das licenças para que esses empreendimentos operassem. No contexto brasileiro, quando a gente traz esse conceito e internaliza aqui, ele é muito trabalhado pelos movimentos negros e indígenas para poder denunciar também esse lugar de maior vulnerabilidade que os territórios onde tem predominância negra e indígena sofrem diante esses empreendimentos que chegam, né? Hoje a gente tem diversos exemplos que vão desde das hidrelétricas que foram construídas em territórios indígenas e quilombolas e causaram um passivo socioambiental muito grande que até hoje não conseguiu ser reparado, até mesmo a escolha de aterros sanitários e de menor cobertura de saneamento básico para as periferias urbanas, onde você tem também concentração de população negra. Então, a gente utiliza do termo de racismo ambiental para dizer que os impactos por conta, né, dos desastres climáticos e socioambientais, ele afeta de maneira diferenciada as populações negras, indígenas e quilombolas, porque elas já têm desigualdades pré-existentes que se acumulam quando esses desastres chegam e porque a política que tem sido utilizada para a decisão de onde vão esses empreendimentos que impacta mais sempre leva em consideração esse componente racial. Muito obrigada, eu acho que foi bem claro e bastante importante para a gente aqui no canal essa seu esclarecimento sobre o que é racismo ambiental. Eu tenho uma experiência ao contrário com a minha avó, com a minha bisavó negra, e depois eu te conto mais na frente. Mas aqui agora eu queria que você falasse como o Gueledês está se preparando para a COP em Belém. Vocês vão ter um espaço, vocês estão participando de reuniões preparatórias, que eu acredito que sim, né, das várias reuniões. Conta pra gente um pouco. Bom, essa preparação para a COP30, ela vem basicamente desde o ano passado, né, quando começou a ser assuntado essa presidência da COP oficialmente para o Brasil, e desde as negociações que são preliminares à COP, que acontecem em Bonn, na Alemanha, Gueledés já estava representado para poder incidir ativamente nas agendas de negociação para garantir o termo de populações afrodescendentes ali nos textos. E a gente conseguiu já em Bonn que o texto de gênero e o texto de transição justa levassem em consideração o termo de pessoas afrodescendentes. E para o texto de adaptação, a gente teve uma grande frustração que foi no último dia de negociação em Bonn, a gente tem a retirada do termo de populações afrodescendentes e agora a gente caminha no sentido de desenhar uma estratégia para que na COP a gente possa retomar esse termo e garantir o reconhecimento à população afrodescendente aí na agenda de adaptação. A gente participou recentemente da Semana de Clima na Etiópia para também marcar presença, dialogar com a presidência do Brasil e também dialogar com os negociadores do grupo africano, que hoje vem se demonstrando grandes aliados dos movimentos negros do Brasil na introdução dessa agenda afrodescendente nos textos de negociação, porque na declaração da União Africana se incluiu não só reparação integral para as populações africanas, mas também para os afrodescendentes. Então, a gente considerou esse marco muito importante para a garantia desse apoio do grupo africano, que é tão relevante no contexto das negociações climáticas, para que eles pudessem também nos apoiar junto da presidência do Brasil e dos outros grupos de negociadores na inclusão desse termo. Então, a gente tem feito reuniões bilaterais com a diplomacia brasileira,
reuniões bilaterais com o grupo africano, reuniões bilaterais com o grupo Sur, né, que reúne os países da América Latina nas negociações climáticas, para poder apontar esse caminho de reconhecimento da população afrodescendente e também de maior participação das organizações observadoras na tomada de decisões sobre a implementação dessas agendas. Porque para nós é muito importante esse reconhecimento inicial no texto, mas também é importante esse lugar de, na implementação, ter as nossas posições e o nosso protagonismo garantido também. Então, a gente tem atuado nessas frentes. Diante de tudo isso que você falou, quais são as expectativas do Gueledês para a COP 30, que vai acontecer em Belém? O que vocês esperam que vai acontecer lá para a comunidade negra? Eu acho que, de pronto, né, é a garantia do reconhecimento das populações afrodescendentes em todos os textos de negociação e que isso seja algo verbalizado pela presidência da COP, pelo alto nível das negociações e também pela diplomacia brasileira junto das diplomacias dos outros países, né? A gente considera que a gente já tem dado grandes avanços nesse sentido de fazer com que o alto nível possa verbalizar essa realidade brasileira, mas que também é a realidade de vários outros países da América Latina, de presença da população negra e de como essa população negra é mais impactada pelos eventos climáticos. E a nossa expectativa é que na COP a gente tenha a aprovação desses textos com a menção do termo afrodescendentes, para que aí a gente possa pensar um caminho de implementação da agenda que nos leve em consideração, que garanta o nosso espaço protagonista, que garanta financiamento direto para as comunidades que estão produzindo soluções e que a gente consiga fazer essa COP da implementação, mas que seja uma implementação para todos e todas, né? Sim, sem dúvida. E que legado vocês esperam da COP 30, tanto do ponto de vista regional, né, ali da região da Amazônia, quanto para o Brasil? Acho que a nossa esperança é sempre que esses espaços, né, de conferências internacionais possam garantir maior abertura para essa sociedade civil conseguir atuar também nas políticas nacionais nesse processo de implementação. A gente tem, no momento em que a COP vai ser hospedada no Brasil, grandes políticas aí que estão sendo desenhadas para os próximos 10 anos, envolvendo essa agenda climática também, e a gente espera que toda essa representatividade que a gente vai levar para a COP, que ela seja vista também na implementação das políticas internas, para que a gente consiga, de fato, que essa governança multiatores para lidar com as mudanças climáticas seja de fato garantida no Brasil e a gente tenha todas as vozes ouvidas no processo, podendo também serem implementadoras dessas políticas, né? A gente tem um contexto brasileiro onde não tem como falar da implementação de políticas climáticas sem a participação social, e a gente precisa que isso seja de fato colocado no desenho ali da política e não só verbalizado pelos atores. Então, acho que o legado deveria ser esse, né? Um legado de reparação das desigualdades a partir desse caminho de colocação da nossa posição enquanto tomadores de decisão também. Em que ponto que você acha que a gente está agora em relação a isso? Porque você disse que eles tiraram do texto, né, essa parte, e vocês querem recolocar com um novo projeto, um novo texto em novembro. E o Brasil e a diplomacia brasileira, como é que está reagindo a isso? Eles estão ajudando, estão, né, apoiando vocês nessa caminhada? Com certeza, eu acho que o nosso cenário é bem positivo, assim, de grande alinhamento nosso com a diplomacia brasileira e com o alto nível ali de representação, tanto pelo embaixador André Corrêa do Lago, quanto pela Ana Toni, né? Nessa semana de clima na Etiópia, eles verbalizaram o reconhecimento da população afrodescendente brasileira, falaram sobre os dados que comprovam a nossa representatividade, o nosso papel enquanto protagonistas de soluções climáticas. Então, eu acredito que
a gente está no melhor nível de alinhamento possível para chegar na COP30 podendo levar essas considerações para os textos de negociação. A gente tem entrado em contato diretamente com a negociadora brasileira, que atua na agenda de adaptação climática, e ela vem se demonstrado muito interessada em conseguir encontrar um caminho estratégico que permita que a gente retome esse termo para o texto. Então, a gente está bem animado que essa possa ser a nossa chance aí de emplacar 3 textos principais das agendas de negociação, levando em consideração o termo de populações afrodescendentes. Muito bem, ótimo. Eu te agradeço desde já por essa, né, pela sua presença e por ter esclarecido tantas coisas, e gostaria de deixar um espaço aberto agora para você dar algum recado ou convidar para as pessoas conhecerem o Instituto Mulher Negra. Aí fica à vontade. Queria agradecer pelo espaço, acho que é super importante a gente conseguir compartilhar um pouco desse trabalho, convidar todas as organizações, né, que trabalham com essa agenda de defesa das populações negras e indígenas, né, a conhecerem o nosso trabalho e atuarem, né, de forma colaborativa. A gente está atuando sempre em redes com muitas outras organizações para fazer esse trabalho dar certo. Então a gente convida, né, as organizações que estiverem iniciando nesse trabalho climático a conhecer o nosso trabalho e essas redes que a gente faz parte, porque eu acho que em rede a gente consegue potencializar esses esforços e garantir que as nossas vozes nesse cenário internacional sejam vistas com a representatividade que elas carregam mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Foi realmente muito bom ter você aqui. E eu queria agora só te contar rapidamente a história da minha família, que no Brasil, a gente é realmente multicultural. E eu escrevi um livro sobre a minha avó, né, e consequentemente sobre a minha bisavó também, que era negra. Eu tinha 2 bisavós, um do lado português e o outro bisavô era árabe. E esse bisavô árabe se casou com a minha bisavó negra e teve um único filho, que era meu avô. E para mim é muito interessante ouvir tudo isso de antirracismo, porque eu não fui criada assim. Ninguém, nem eu, nem minhas primas, nem meus primos, nem meu pai, nem minha mãe. A gente convivia com ela e toda a sociedade convivia com ela. Ela veio de Moçambique e foi parar ali perto de Ouro Preto. E ela os negros de Moçambique faziam muito bem o ouro e faziam objetos muito bonitos, adornos, etc. E ela fazia isso quando ela era jovem. E eu acho muito interessante essa convivência com ela, porque nunca na nossa família a gente teve diferenciação, até porque é uma mistureba. Né? Se você pensar, é uma mistureba. E era uma mistureba boa, né? Que a gente convivia tranquilamente e tal. E vocês têm ideia do mapeamento dessas famílias que foram bem-sucedidas, né? E que minha avó trabalhou, ela teve filho, ela era uma pessoa normal, ela tinha uma casa, a gente ia visitar, tinha fogão de lenha, café, coisas típicas de uma bisavó, né? Que era uma delícia tê-la ali. E que era normalizado para nós, nunca foi, sabe, um problema realmente. Como se diz, um issue, né? Nunca foi um problema. Você vê isso nas pessoas, ou já detectou algumas famílias que tem o outro lado da moeda? Eu acho que boa parte das famílias que são... que passam por esse processo de miscigenação desde as primeiras gerações, tem justamente essa história que você está contando, assim, né? E um contexto onde o racismo se apresenta em outras facetas que não essas que dizem respeito ao território, ao marcador de como vai ser a vida daquela pessoa, mas o que a gente enxerga é que a realidade do Brasil, ela está concentrada nesse lugar de desigualdade para as pessoas afrodescendentes, né? Então, o fato de a sua bisavó ter gerado gerações de famílias à frente que não carregam um marcador racial na pele, muda o contexto da família. Se vocês todos fossem negros como ela, talvez os marcadores da família fossem diferentes. E eu acho que é sobre esse lugar de desigualdade que a gente fala, né? Sobre o processo de embranquecimento que a gente passou, todas as políticas de embranquecimento que foram realizadas junto com essa recepção
restrição a vários tipos de imigrantes ao redor da Europa, e de como isso criou esses marcadores de diferença que a gente consegue observar, né? Muito bom, ótimo ponto, realmente, é verdade. Não tem ninguém, como tem outros sangues, né? Tem meu irmão é cara de um árabe, mas ele não é negro. Então eu tenho mais 2 irmãos, todos os 2 são bem brancos e pintados. Talvez o lado português tenha sobressaído, não sei. Mas, né, eu talvez necessitasse de 2 pessoas negras para termos um irmão negro, alguma coisa assim. Porque eu acho que nada é impossível. Porque na 4ª geração, agora, eu tenho um sobrinho que é ruivo. Então é muito, né? Mas ele podia ter nascido negro, tranquilamente. Porque todos nós temos sangue também, né? Então, não é só a cor, mas o sangue é negro, ponto. Né? Então, eu acho que é um pouco isso também. E para nós é muito, muito bom ter tido essa bisavó e esse orgulho que a gente tem dela. Aliás, é o contrário, a gente tem muito orgulho dela. Né? E ela se casou com um homem branco e um homem árabe. Então, assim, eu acho bem diferente. E uma coisa que eu queria te perguntar é se você tem alguém ou sugestões de pessoas ou instituições que poderiam participar do podcast. Se você não conseguir pensar agora, você pode me mandar por e-mail, por WhatsApp. Ah, perfeito. Eu posso enviar por e-mail, por WhatsApp. Então ótimo. Muito bom, porque aí a gente vai contactar e a gente vai continuar com o podcast até a COP. E depois da COP, eu quero voltar com os podcasts para ver os resultados. E se todo mundo ficou satisfeito com a COP, como que vai ser daqui para frente. Tá? Aí a gente vai revisitar e eu vou te chamar de novo. Se você tiver um tempinho aí, eu acho que seria ótimo. Perfeito, combinado. Tá, vai ser um prazer. Muito obrigada mais uma vez, Tainá. Grande abraço. Imagina. E boa semana. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Você acabou de ouvir o podcast Ressustentário, que sai toda quarta-feira às 19 horas. Então, temos um encontro marcado. Pegue seu café e vem comigo.